Olá pessoal, vamos continuar falando de propriedades de limites. Agora, algumas delas envolvendo desigualdades e, no caso, a principal propriedade aqui dessa aula seria o teorema do confronto, decorrente do teorema do confronto. Então vamos começar por uma comparação simples. Se f e g são funções que têm limite no mesmo ponto x0, esses limites L e M, e elas ali no conjunto S, né, comum a f e g, são comparadas dessa forma, f de x menor ou igual a g de x para todo x ali, então essa conclusão permanece para os respectivos limites, L menor ou igual a M. Tá? Então aqui eu vou fazer por uma contrapositiva, tá bom? Eu vou supor que o M seja menor do que L. E aí, vou mostrar que essa desigualdade aqui não pode ser verdadeira. O que é verdadeira é a desigualdade contrária dela. Tá? Então, suponha que M seja menor do que L. Se M é menor do que L, esse epsilon aqui é um número positivo. Aí, como existem esses limites, e são L e M, existe um delta maior do que zero para esse epsilon, tal que a distância de f de x até L é menor do que L menos M sobre 2, e a distância de g de x a M é menor do que L menos M sobre 2. Isso nessas condições aqui para o meu x. Uma importante aqui, que a distância dele ao x0 seja menor do que delta. Isso decorrente da definição de limite, tá? Pois bem, aí eu abro as duas desigualdades, né? Lembrando daquele detalhe, né? Que o módulo é menor ou igual a um número, então eu posso abrir dessa forma, tá? Deixa eu anotar aqui, falar aqui um pouquinho rapidinho. Estou usando esse fato aqui, tá? Se A é menor ou igual a R, isso equivale a dizer que menos R, desculpa, módulo de A menor ou igual a R, que menos R é menor ou igual a A, que é menor ou igual a R, tá? É isso aqui que eu estou usando nessas duas partes. Então, feito isso, tenho esse fato, e daqui para cá eu simplesmente somo L, as desigualdades, e vejo que na verdade o meu f de x é maior do que M mais L sobre 2. Aqui eu vou somar M a essa segunda desigualdade. E eu tiro que o g de x é menor do que L mais M sobre 2. Para todo x nessas condições aqui, tá certo? Então você vê que o g de x é menor ou igual a esse cara, mas esse cara, por sua vez, é menor ou igual a f de x. Menor do que f de x. Logo, a mesma coisa é verdadeira para g. G de x é menor do que f de x, se x está nesse intervalinho aqui e dentro do seu conjunto comum S. Que é um absurdo, acho que o melhor seria dizer, é uma contrapositiva do que eu declarei lá no início. Então, neguei a tese e cheguei na negação da hipótese. Absurdo aqui talvez não caiba. Observação. Se f é menor do que g de x, não é verdade necessariamente que L é menor do que M. Tá? Um exemplo bastante simples é você pegar f idêntico a zero, g de x igual a x quadrado. Fora do zero, evidentemente, se x é diferente de zero, a f é estritamente menor do que a g. No entanto, né, isso que está escrito aqui, no entanto, os limites de ambas no zero são iguais. Então, não dá para melhorar aquele resultado assim de uma forma geral. Tá? Agora, o teorema do confronto. Né? Vocês estão lembrados, isso foi mencionado lá em números e funções reais, mas aqui a gente consegue dar uma demonstração para ele. Tá? Então, sejam f, φ e g definidas no conjunto S com essa comparação. F menor ou igual a φ, que é menor ou igual a g, para todos os elementos de S. E com a condição adicional de que os limites de f e de g no ponto x0 existem e são iguais. Então, o limite dessa função φ que está entre as outras duas, ele existe e é igual ao limite L. Tá?
Aqui cabe fazer um desenho, né? Eu vou tentar fazer rapidinho. Então você tem aqui, digamos, a sua função f, aqui sua função g, e aqui um limite no ponto, e entre elas você coloca uma certa função φ aqui. Isso aqui eu estou representando os gráficos delas. Então se a fila está espremida aqui entre essas duas e elas nesse carinha indicado tem o mesmo limite, a φ obrigatoriamente tem limite e esse limite é o L. Tá bom? Bem, vamos demonstrar usando a definição de limite. Bom, dado epsilon maior do que zero, há um delta maior do que zero, tal que valem essas duas desigualdades. Isso é decorrente da definição de limite. Esse epsilon sobre 4 e epsilon sobre 4 aqui serão, vocês vão notar a utilidade deles no decorrer da demonstração. Note que f de x menos φ de x você pode escrever como, você nota que ela é menor ou igual a f de x menos g de x em módulo, e aqui eu usei essa desigualdade, tá bom? Entre as funções, certo? E aqui agora eu uso o truque de somar e subtrair L dentro do módulo e uso a desigualdade triangular. E eu uso, por fim, as desigualdades mencionadas acima aqui na última etapa, obtendo aqui o epsilon sobre 2. Temos assim que L menos φ em módulo, aqui de novo, uso o truque de somar e subtrair, aqui no caso eu somei e subtraí f e usei a triangular, tá? Como já é um truque que eu usei algumas vezes, não vou detalhá-lo tanto nesta oportunidade. Aí temos esse resultado aqui, essa sujeita daqui, esse daqui a gente acabou de verificar que é menor do que epsilon sobre 2, e esse daqui, L menos f de x, é menor do que epsilon sobre 4, né? Em especial é menor do que epsilon sobre 2. Então, somando dá menor do que epsilon. Então, a gente chegou nas condições que pedem a definição de limite, que para todo epsilon maior do que zero, há um delta maior do que zero, tal que se o x está nessas condições, distância menor do que a x0 do número, distância menor do que delta do número x0, isso implica que a distância de φ de x a L também é menor do que 1 epsilon, para todo epsilon dado. Então está demonstrado que o limite existe e que ele é igual a L. Um corolário, né? Bem importante, vai ser usado diversas vezes aí. Se uma função ela é limitada, ali perto do meu x0, não precisa ser bem em cima do x0, tá? Ela não precisa nem estar definida no x0, mas limitada numa vizinhança de x0, excluindo possivelmente o x0. Então, e o limite de uma outra função no x0 é zero, então o limite do produto dessas duas funções é zero, certo? Aqui observe que não foi feita nenhuma menção à existência do limite da sua função f no ponto x0. Só foi feita menção ao fato dela ser limitada, tá? Ok? Aqui eu destaco, né? Dizemos que uma função é limitada num conjunto x se existe um número positivo com a propriedade de que o módulo de h de x é menor ou igual a c para todo o x pertencente ao seu conjunto x, tá? Essa é a definição de limitada num certo conjunto, tá? Então, aqui, mais uma, antes de ir para uma demonstração, observe, ela é limitada também próximo ao x0, que é o nosso ponto de interesse. O que ocorre com essa função longe do ponto x0 é irrelevante para essa conclusão aqui do limite, tá? Isso é uma coisa bem curiosa. Então, esse é um resultado que, em matemática, a gente diz que é um resultado local, tá? Vamos fazer uma prova aí desse corolário. Digamos que a nossa função f esteja nas condições, né? Seja limitada ali por uma constante c, que o módulo dela seja limitado por uma constante c. Agora, dado um epsilon positivo, há um delta positivo, tal que a g de x
é menor do que epsilon sobre 1 mais c, se x está nessas condições, certo? Isso é decorrente da existência do limite da g e que o limite da g no ponto x0 é zero, né? Você vê que não apareceu aqui, mas você teria que ler um g de x menos zero, tá bom? E esse daqui é um número positivo. Eu ajustei esse meu epsilon aqui para fins da demonstração, tá bom? Bom, agora eu quero mostrar que o limite lá é zero da f vezes g, então eu tenho que mostrar que isso daqui é menor do que epsilon para aquele delta escolhido. Veja, f de x vezes g de x menos zero é f de x vezes g de x em módulo. O módulo do produto, o produto dos módulos. Essa daqui, por hipótese, é menor do que essa constante c. E a g é menor do que epsilon sobre 1 mais c, fato decorrente da definição de limite. Multiplicando aqui, você vê que esse produto fica inferior a epsilon. Então, conseguimos, né, para cada epsilon, obter um delta nas condições da definição de limite. E foi verificado aqui, portanto, que o limite é zero. Tá? Um exemplo bem bacana disso, eu acho que quase todo livro de cálculo tem esse exemplo. Você pega essa função aqui, limite, você vai fazer o limite de x vezes seno de 1 sobre x, quando x vai para zero. Essa função aqui, ela não tem limite, isso eu não verifiquei aqui, mas fica aí esse exercício para vocês. Ela não tem limite quando x vai para zero. Tá? É um problema que eu proponho. Essa função não tem limite quando x vai para zero. Mas ela é limitada. Para x diferente de zero, o módulo dela, como trata-se de seno de algo, o seno de algo tem módulo menor ou igual a 1. Não importa. Tá? Só tome cuidado de deixar isso aqui diferente de zero. Então ela é limitada aqui. E a função x, né, tem limite zero quando x se aproxima de zero. Então, nessas condições, você pode verificar que essa função tem limite igual a zero. Observe que aqui não é possível fazer que limite do produto é o produto dos limites. Por quê? O limite dessa daqui, mais uma vez, e um convite mais uma vez para você fazer, não tem, essa função aqui não tem limite no zero. Tá? Ok? Uma observação aqui, que se uma função tem limite num ponto, então ela é limitada numa vizinhança desse ponto. Esse é um exercício que eu proponho para vocês. Relacionado a esse exercício, tem outro, que na verdade já está quase do jeito aqui. Se uma função é limitada na vizinhança de um ponto, não significa que ela tem limite no ponto, tá? Essa é outra coisa. Deixa aqui isso daqui como exercício e vocês podem consultar, seja eu ou os monitores e tutores aí nos horários, tá? Peço que dê atenção a esses exercícios que eu vou deixando ao longo da aula. Muito bem, uma aplicação. Eu falei a aplicação 1, a 2 e sucessivas aplicações vão ficar para outras aulas, tá? Que é uma aplicação assim, bastante importante, que é um limite fundamental, né, de trigonométricas, né, que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Tá? Isso se faz em algumas etapas, fazendo uma representação no círculo trigonométrico de certos objetos geométricos ali, e uma sequência de desigualdades até culminar em uma ou mais do que uma, na verdade, que usam onde você pode aplicar o teorema do confronto para tirar certas conclusões, tá? Então, ela é razoavelmente extensa, vamos começar. Então, começa primeiro por mostrar essa desigualdade aqui, que cosseno ao quadrado de x é menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1, se o módulo de x é maior do que zero e menor do que π sobre 2, tá? Basicamente aqui, se você quiser pensar, você está falando do intervalo, basicamente não, é exatamente isso. Esse daqui é a mesma coisa que os x no intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, excluindo zero, tá? E o π sobre 2 e menos π sobre 2 também estão excluídos dessa conta. Bom, aí começam as reduções, né?
você nota que cosseno ao quadrado e seno de x sobre x são funções pares. Você pode verificar, um exercício de revisão aí para você. Portanto, essa desigualdade você verifica apenas para a porção positiva ali do intervalo, ou seja, entre 0 e π sobre 2. Bom, então agora vamos lá. Isso daqui, agora a gente só vai demonstrar para essa porção do intervalo. E então vamos lá. No círculo trigonométrico a gente vai fazer uma série de representações, tá? Sobre o círculo trigonométrico você vai tomar esse ponto, vamos fazer o desenho aqui. Você vai tomar esse ponto B, de coordenadas cosseno de x, seno x, certo? Ou seja, você abriu aqui o ângulo x, ele vai cortar o ponto, o círculo trigonométrico no ponto que tem essas coordenadas, perfeito? E aí aquele resultado vai sair por uma comparação de áreas. Você tem aqui que a área desse setor circular, OCD, esse daqui, ela é menor do que a área do triângulo OAB, triângulozinho aqui em laranja. Isso. E eu me confundi só um pouquinho. E, por fim, esse triângulo está incluído propriamente aqui nesse setor circular, OAB. Portanto, a área dele também é menor aqui, tá bom? Isso aqui eu devia ter escrito área aqui também, tá? Bom, agora quem que é a área do OCD? A área do OCD é metade de OC vezes o comprimento do arco CD, que é meio de... Então, coloquei aqui na ordem, né? Fica meio vezes cosseno x vezes x cosseno x. A área do triângulo OAB é metade da base vezes a altura. Então a base é 1, né? Como a gente falou, está no círculo trigonométrico. E a altura aqui é o seno, ou seja, a segunda coordenada aqui do ponto B. Então fica meio de seno de x. A área do setor circular OAB é metade de OA vezes o arco AB. Que você sabe que esse arco aqui, como você marcou o ângulo x, esse arco tem a medida de x, seu ângulo x radianos, esse arco tem comprimento x. Então fica meio vezes 1 vezes x, dá x sobre 2. Então, em decorrência dessa observação e do esclarecimento do valor de cada uma dessas áreas, nós temos essas três desigualdades aqui. Perfeito? E aí você divide por x, corta aqui o 2, tal, você chega na desigualdade pretendida ali do começo, verificada apenas para o intervalo compreendido entre 0 e π sobre 2, e o resto segue pelaquela observação de que se tratam de funções pares aqui, tá bom? Bom, perfeito. Essa é uma desigualdade, mas ela ainda não dá o que queremos. Ela vai ajudar. Próximo passo. Segue aqui dessa primeira parte que o módulo de seno de x é menor ou igual ao módulo de x para todo x real. Aí eu dividi em várias partes, tá bom? Caso 1, é entre x entre 0 e π sobre 2. Está aqui no jeito, tá? É só você ver que nesse caso o x é positivo, então ele é igual ao seu módulo. Isso, e também o seno é positivo, então não tem grilo, ela decorre imediatamente dessa porção aqui do que verificamos no item A, tá? Beleza. Caso 2, vamos pegar a porção negativa, que vai de menos π sobre 2 a 0. Eu uso esse truquezinho aqui, que o quociente é a mesma coisa que menos seno de x sobre menos x, que como x é negativo, isso são exatamente os módulos deles. E daí por A, porque eu posso usar A, eu tenho que o módulo de seno de x sobre módulo de x é menor do que 1 e também decorre o resultado. Tá? Eu só quis fazer esse truquezinho aqui para não ficar assim tão chutado, tão rápido. Um caso mais simples, se x é igual a 0, seno é 0,
e, portanto, vale a desigualdade, que módulo de seno de x é menor ou igual a módulo de x, certo? Nesse caso, eles são até iguais. E o último caso, né, espero que não esteja aborrecendo você, se o módulo de x é maior do que π sobre 2, bom, então o módulo de x é maior do que 1, porque π sobre 2 é maior do que 1. Ora, o seno ele é uma função que módulo é menor ou igual a 1, então também vale a desigualdade para esse caso. Nesse caso aqui é até estrita, tá? Perfeito? Então, vamos continuar. Ok, então feita aquela desigualdade lá, agora a gente está nas condições de fazer um uso já bacana lá do teorema do confronto. Vocês lembram que eu me referi a ela há pouco, né? Que se o módulo de seno de x é menor ou igual ao módulo de x equivale a essa daqui, tá bom? Fizemos há pouco. Mas aí a gente sabe que o limite de menos x e o limite de x são ambos iguais a zero quando x se aproxima de zero. Daí segue o teorema do confronto, e esse limite aqui que é, olha só, quanto esforço, né? Mostrar que o limite de seno de x quando x vai para zero é zero. Tá? Mas é uma coisa que a gente precisava fazer. Agora sim, vamos lá para a famosa, o nosso objetivo aqui, esse limite igual a 1. Bom, lá da primeira desigualdade, você lembra que eu tinha o quê? Cosseno ao quadrado aqui, aqui estaria o seno de x sobre x, e aqui está o 1, certo? Mas aqui, o cosseno ao quadrado, eu lembro que lá dessa relação fundamental, né? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? Usei isso aqui. Então, substitui cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado de x. Bom, vamos ver quem que é o limite desse cara. O limite desse cara, aí eu já posso usar operações de limites, né? Já falamos já nas outras aulas. O limite da soma, soma dos limites, e o limite do produto, produto dos limites, contanto que existam. Nós tivemos um trabalho considerável para verificar que esse limite aqui existe, né? Então, tá tranquilo. Então, o resultado aqui vai ser 1 menos 0, que vai dar 1. Perfeito. Então, o limite desse sujeito dá 1. O limite de 1, quando x vai para 0, é 1, tá? O limite da constante é a própria constante. Aí, sim, segue o teorema do confronto, que o limite de seno de x sobre x é igual a 1, tá? Então, falando assim, narrando como eu estou fazendo, faz com que as coisas pareçam mais fáceis. Mas, por favor, veja cada passo da demonstração, você vai ver que vai ser necessário gastar um tempinho para verificar o valor, o valor de cada etapa, como elas se encaixam, tá? Você vai ter que ler isso algumas vezes para ficar natural para você. Perfeito, então vamos lá, vou usar aquele limite, o limite fundamental, para tirar outras conclusões, tá? Então tem um limite intermediário aqui que é muito importante para tirar outras conclusões mais fortes, é esse daqui, limite de cosseno de x menos 1 sobre x quando x vai para 0 é 0, tá? Aí eu vou fazer umas contas prévias aqui, uma identidadezinha, né, para enfiar o limite fundamental no meio dessa conversa. Então você tem aqui, ó, que esse cara eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado dele, ó, tá? Daí aqui em cima eu uso a relação fundamental de senos e cossenos, e que cosseno ao quadrado menos 1 vai ser seno ao quadrado, e aqui embaixo deixo como está. E aí separo essa função nesses dois fatores aqui. Tá bom? Esse daqui é mais tranquilo, né? Esse é que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não fizemos cálculo com ele. Mas veja só como as coisas começam a se encaixar. Você tem que essa função daqui e essa daqui, elas são limitadas perto de zero. Por quê? Essa daqui tem limite. Qual que é o limite dela? É 1, tá? O limite dela é o produto dos limites. Então, esse é um caso de uso da relação lá do limite fundamental. Essa daqui teria um problema só se o cosseno, se o x estivesse ali perto de π sobre 2 ou menos π sobre 2. Então, se você se afasta desses pontos e fica perto do zero, essa daqui fica limitada, tá? Ela não explode. Explodiria se esse denominador aqui se aproximasse de zero. Toma x próximo de
de zero que isso não vai acontecer, tá? Beleza? Então tá. Então, feito isso, você tem que, como elas são limitadas, e o limite desse sujeito daqui é zero, quando x vai para zero, nós temos que esse limite aqui também é zero. Tá bom? Então, perfeito. Bom, agora vamos fazer essa aplicação. A gente está fazendo todo esse esforço aqui de cálculo de limites para fundamentar coisas relativas ali à derivação. O cálculo de limite tem uma importância por si só, a gente vai usar ele assim, de maneira isolada, sem se referir a derivadas, mas como começamos o curso falando de derivadas e usamos isso como motivação para nos lançarmos aí no estudo de limites, então está aqui esse resultado importante. Então esse limite aqui, a derivada, desculpa, do seno é o cosseno. Aí a gente faz o quociente, esse quociente de Newton, limite dele, usa a fórmula de seno da soma, junta os termos aqui, eu já estou indicando aqui em azul os termos que eu estou juntando, e separo nessas duas somas aqui, nessas duas parcelas. Aqui, como você vê aqui, o seno de x não depende aqui do delta, tá certo? Então, isso daqui vai como uma constante para fora, tá? Então, ele é constante com respeito ao delta, a variação ali, tá? O mesmo não ocorre com esse cara. Aí ele fica lá quietinho, fica limite desse quociente. Aqui também, o limite dessa parte, joga o cosseno para fora e fica com o limite desse sujeito daqui, que é o limite fundamental. Esse daqui deu zero, como a gente verificou, e esse daqui deu 1 pela que a gente gastou tanto tempo ali para demonstrar. Então, o resultado da cosseno. Tá bom? Então, proponho para vocês aí que, usando, né, ali o limite fundamental e aquele outro limite associado lá envolvendo o cosseno, você se lance aí no cálculo de todas essas derivadas, que são todas elas bastante importantes e com uso aí no nosso curso, tá? Tenta fazer nessa ordem aqui, que eu acredito que está numa ordem razoável de dificuldade. Faz a do cosseno, depois da tangente, secante, cossecante e cotangente. Bom, era isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.